Iniciando o Aquarede, ele já está aqui na tela, já dei o duplo clique no ícone e agora estou iniciando, ele já validou a licença, módulo de trabalho. Então a primeira operação aqui é ler aquele DXF que foi gerado no primeiro vídeo, dentro daquela pasta do projeto. Então eu vou usar ou este ícone aqui, importar DXF, eu vou aqui no menu superior arquivo, importa DXF do CAD, tanto faz, é a mesma rotina. Então vou clicar aqui nesse ícone e vou buscar o arquivo na pasta. A nossa pasta ela se chamava roteiro 01 e o arquivo está aqui, o arquivo da rede que veio lá do top DWG. Aqui tem algumas opções de extensão tal, e tipo de pavimentação. Ele já reconhece que foi feito já num template de UPA 2000. Vou clicar aqui no botão OK. Ele está lendo o arquivo DXF. E pronto, a planilha foi montada. Então aquela rede que nós tínhamos no CAD, desenhada no CAD, vou selecionar ela aqui. Ela está aqui. Era uma rede que tinha 15 trechos, se eu não me engano, né? Que ela foi informada, né? Quando foi gerado o DXF. E se nós abrirmos agora relatório dados iniciais, aparecem os 15 trechos aqui. Cada trecho aparece a sua extensão, 93 metros, 118, né? Cota do terreno montante, cota do terreno jusante e o nó de montante e o nó de jusante. Então a planilha está montada. Se eu já quiser gerar a primeira documentação técnica do projeto, vem nessa aba e tem opção para impressão. Vamos botar aqui, a cidade é Roteiro, cidade de Roteiro, bairro Bela Vista, ok? E clico no botão da impressora. E o padrão sempre é gerar em PDF. Então aqui já é como vai sair no papel e é só mandar para a impressora e já temos então o primeiro relatório do projeto, que é basicamente reportando aquilo que foi montado no CAD. Aproveitando que a planilha foi montada, eu vou mostrar algumas coisas preliminares antes da andamento no projeto. Primeira coisa, a questão de materiais possíveis. Então, se eu entrar aqui em arquivo, tabela de materiais, então existem 4 materiais cadastrados. Eu posso cadastrar um material novo, só clicar aqui no botão novo, e o material a ser cadastrado, ele recebe o nome do material, e um coeficiente de Hartz-Willis ou coeficiente K de rugosidade equivalente da fórmula universal. Lembrando que o software pode ser utilizado tanto com a fórmula de Hartz-Willis quanto com a fórmula universal. Então, essa é a primeira tabela que eu gostaria de mostrar, que é a tabela de materiais da rede. Ainda que em arquivo, existe uma tabela, a de diâmetro eu vou mostrar em seguida, ela está desativada porque eu não carreguei os dados hidráulicos ainda, é necessário. Existem mais 2 tabelas aqui que são interessantes, que são as tabelas de conexões, que o sistema gera conexões de maneira automática em cada nó, em cada vértice da rede. Então existem várias e várias conexões cadastradas. Nesse caso aqui tem 143. Conexão sempre ela vai mostrar um diâmetro e outro diâmetro. Pode ser o mesmo diâmetro, no caso aqui de 100 para 100, mas poderia ser, vamos pegar aqui, 100, vamos pegar, por exemplo, a redução de 150 para 100, uma redução de 200 para 100 e assim por diante. E essas conexões elas dão origem ao que nós chamamos de kits de redução, que aparece aqui, arquivo, kits de redução. Então nós já temos 21 kits pré-definidos, em que, num certo nó, conforme as tubulações, o diâmetro das tubulações que chegam e saem do nó, automaticamente o software, na rotina de levantar as conexões, ela levanta cada kit já com um conjunto de peças para formar, digamos, uma certa redução, uma curva e assim por diante. Ok. Seguindo então com o nosso projeto, eu vou agora entrar com essa tela que é dados hidráulicos do projeto. Dados diversos, dados hidráulicos do projeto, ou eu clico direto neste ícone, dados gerais do projeto. Lembrando que nossa rede, ela parte de um ponto de alimentação que está na cota de terreno 500.5, né? E neste primeiro nó eu já tenho cota de 493, então eu tenho que ter uma pequena carga hidráulica. Digamos que aqui tem ou um reservatório elevado,
ou aqui seja um ponto de tomada numa rede existente já em operação, que tem uma certa carga hidráulica. Enfim, eu tenho que definir essas coisas. Então vamos entrar nessa rotina dos dados do projeto. Vou dizer, por exemplo, minha cidade é a cidade roteiro, a zona A, zona alta, enfim, o nome que eu quiser dar. Diâmetro mínimo da rede, pode deixar o 50 mesmo. E aqui vem dois dados importantes, a cota média do reservatório e a cota máxima do reservatório. Nós trabalhamos com duas cotas, porque nós trabalhamos com a pressão estática e a pressão dinâmica em cada nó. Então, digamos que eu tenha, como eu tenho a cota 505, eu preciso ter uma carga a partir já desse nó. Aqui a cota 486, 93, 96. Né? Então, digamos que eu tenho aqui uma torre, por exemplo, me levando a uma cota média de 508, por exemplo, e uma cota máxima de 510 metros. Tá? Recobrimento mínimo da rede 1 metro. E aqui, esse dado aqui eu não vou preencher, porque ele vai levantar automaticamente para a gente. E aqui tem alguns dados que permitem uma das formas de se fazer o carregamento nos nós. Então, se nós formos trabalhar simplesmente informando para cada nó quantos lotes nós temos, ou quantos domicílios nós temos em cada nó, com esses parâmetros aqui ele levanta então a vazão de alimentação de cada nó. Nós, como lançamos as áreas de influência, nós vamos fazer de uma forma um pouco diferente. Tá? Eu vou deixar esses dados padrão e eu vou adotar a fórmula de Hans-Williams, tanto faz, poderia ser a fórmula universal. Então, vamos trabalhar com essa fórmula de Hans-Williams, confirma e confirma. Então, nessa hora, então, eu já tenho definido então aquela massa de dados hidráulicos do projeto. O próximo passo agora é eu fazer o carregamento das vazões por área. Então, se eu entrar aqui neste ícone, logo na sequência aqui, dados de nós e carregamento das vazões. Se eu fiz, por exemplo, um estudo populacional, usei aqueles parâmetros, cheguei à conclusão, por exemplo, que eu tenho aqui, sei lá, 50 litros por segundo para ser fornecido para essa somatória de áreas, ou essa somatória de nós com suas áreas de influência. Digamos que tem 50 litros por segundo. Então, no nó zero, que é o nó principal de alimentação da nossa rede, eu vou clicar nessa aba única e vou dizer aqui, vazão de entrada no sistema, 50 litros por segundo. Vem para essa outra aba de cá, confirma, confirma. Né? Então, eu já tenho 50 litros por segundo, né? E por um dos princípios do método de cálculo, esses 50 litros por segundo tem que corresponder à soma dos 50 saindo em cada nó. Então, por exemplo, aqui eu tenho 8 litros por segundo responsável por abastecer essa região, aqui eu tenho mais 10, aqui eu tenho mais 5, tem mais 8, tem mais 7. Tá? Essa soma das saídas tem que ser idêntica, tem que corresponder essa soma de 50 litros por segundo da vazão total de injeção no sistema. Uma das formas de se calcular, então, já que eu tracei aquelas áreas, é usar este botão aqui. Uma das formas, né? Importa as vazões de saída conforme o DXF de cada uma daquelas áreas. Então, eu vou clicar neste botão, ele vai me levar a essa tela. Tá? Automaticamente, ele já sabe qual é o arquivo DXF representando essas áreas de influência. E eu vou simplesmente clicar nesse botão aqui e ele vai fazer, então, esse botão, vou usar esse outro botão aqui, calcula as vazões de cada nó a partir daquela vazão de injeção de 50 e ele vai fazer aquela divisão proporcional ao tamanho de cada área. Então, eu vou clicar aqui no botão OK, confirma calcular as vazões, sim. Inclui os nós de reservação nas saídas, sim ou não. O que ele quer dizer isso? Aqui eu tenho um reservatório, aqui eu tenho, poderia ter já a distribuição aqui, pessoas consumindo, ou não, tanto faz. Tá? Vou falar que não, ok. Operação concluída. Então, com isto, nós temos uma somatória de vazões para cada nó, de maneira proporcional à sua área. Essa área que foi calculada lá no CAD, ela veio para cá. Então, por exemplo, a área 1, que reporta aqui, ela tem 1,3 hectares. A área 1 é essa área que está aqui, a área 1, ela tem 1,3 hectares. Está vendo? Vamos pegar, por exemplo, a área, digamos, a área 6. Ele me reporta como 1,97, quase 2 hectares.
a área de influência do nó 6. Vamos achar o nó 6. Ele está aqui. 1.966, ele arredonda 1.97 e assim por diante. Então nós temos essa somatória de vazões, para cada nó tem uma vazão, conforme a sua área. Então o que o software fez? Ele pegou os 50 litros por segundo da injeção geral no sistema e distribuiu então conforme, para esses 15 nós, 13 nós temos na rede, conforme o tamanho de cada área. E pronto, com isso a gente conclui o carregamento das vazões nos nós. Como eu falei, existem outras formas. Se eu entrar de novo na rotina, que é esta daqui, aqui eu tenho uma distribuição uniforme pelo número de nós, tem uma certa imprecisão, e aqui também a gente tem uma outra forma de calcular, acho que é por aqui assim. Isto, a partir do número de domicílios em cada nó, é uma outra forma de cálculo. Né? Usando aqueles parâmetros que estão naquela tela geral dos dados do projeto, per capita, K1, K2 e assim por diante. Né? Então nós vamos usar essa forma que já foi calculada e a gente tem este carregamento nos nós. Faz parte do método agora, a partir desse carregamento das vazões em cada nó, nós determinarmos uma aproximação inicial das vazões nos trechos. Tá? O que significa? Aqueles 50 litros por segundo que é injetado aqui no sistema, quando chegar no primeiro nó, vai sair 50, vem um pouco para cá e um pouco para lá. Poderia, por exemplo, ser 20 para cá, 20 para lá e 10 para cá. Como também poderia ser 10 para cá, 10 para cá e 30 para lá. E assim por diante. Então faz parte do método a gente usar essa outra rotina, que é esta daqui, que ele faz uma aproximação inicial das vazões. Basta eu clicar nesse botão, confirmar aqui no botão OK e aguardar. Ele está fazendo. Para cada nó, ele está fazendo uma análise e de forma a fazer aquele cálculo inicial então das vazões por trecho. Pronto, e está concluído. Se eu quiser ver essa distribuição inicial das vazões, eu tenho este botão aqui, mostra as vazões iniciais. Então, por exemplo, o primeiro trecho ele reportou com 50. Faz sentido, né? Porque entra aqui 50 litros por segundo nesse trecho e o trecho, nesse nó 0 tem 50 entrando e o trecho 1 vai ter 50. Se eu pegar o trecho 2, o trecho 5 e o trecho 4, trecho 2 eu tenho mais 19,88, o trecho 5 eu tenho 19 alguma coisa, o trecho 8 eu tenho 5 e alguma coisa. Com certeza, em cada nó, a soma algébrica ela tem que ser nula. Aquilo que chega no nó tem que ser igual àquilo que sai do nó. Lembrando que nós temos ainda, além dessas vazões dos trechos, chegando e saindo, a vazão do próprio nó, que abastece essa região aqui. Então, nesse ponto, eu já estou em condições de rodar o cálculo da rede, já posso disparar o cálculo. Antes disso, como eu gerei o estaqueamento no primeiro vídeo, esse aqui são as estacas intermediárias, eu vou montar a planilha das estacas já de uma vez, que é através deste botão aqui, cadastro das estacas intermediárias. Não tem nenhuma estaca cadastrada ainda, eu vou usar este botão aqui para eu capturar aquelas estacas que foram desenhadas no CAD. Clico aqui no botão, confirma. Foram encontrados 77 arquivos de estacas. Ok. E estão aqui. Se eu abrir de novo a rotina, todas as estacas estão aqui. Todas elas estão cadastradas. Todas as estacas intermediárias, ele faz uma para cada trecho. Por exemplo, o trecho 15 tem 1 a 20, a 40, a 60 e assim por diante. O trecho 14 tem essa estaca, tem essa e assim por diante. E agora então, eu já posso então disparar o cálculo, que é isso daqui, rotina de cálculo da rede. Quando eu clico nesse botão, calcular a rede, ele faz o equilíbrio dos anéis, a distribuição de vazões, calcula a perda de carga, calcula pressões estáticas, pressões dinâmicas em cada nó. Basta eu clicar aqui nesse botão, ok, confirma e confirma. E deixar fazer, que ele está fazendo então processo iterativo e fazendo o cálculo então da rede propriamente dito. O cálculo foi concluído, tem uma telinha que pergunta, abre estatística da rede, eu vou falar que sim. Então ele fez um cálculo. Essa nossa rede, ela
tem 2.014 metros, tem alguns dados estatísticos, a maior pressão, a menor pressão, etc. E essa distribuição por diâmetro. Então nós temos, não teve nenhum trecho com rede de 50, que era o diâmetro mínimo, mas daqueles 2.014 metros eu tenho 191 metros em 75, eu tenho 1.280 no diâmetro 100, né? O maior diâmetro foi 179 no diâmetro de 200. Né? Essa é a distribuição, então, dos diâmetros para cada a metragem para cada diâmetro da rede. E ok. Então nossa rede agora está calculada. Tá? Se eu quiser ver o resultado, eu posso entrar aqui em relatórios, planilha de dados finais, ou eu vou direto aqui nessa impressora, nesse PDF verde. Aqui ele mostra em tela o que aconteceu na minha rede. Tem dados aqui, ó, por exemplo, tem uma pressão dinâmica aqui de 9 metros coluna d'água. Ele reporta como pressão baixa. Aqui eu tenho uma pressão de 9 também, que é o mesmo nó, 9,13. Enfim, são pressões relativamente baixas, mas eu vou deixar porque está satisfatório ainda. Vou clicar nessa outra aba e vou pedir o relatório. Cidade chama roteiro, está gerando o PDF. E aqui então é o nosso PDF, já com o resultado do dimensionamento. Essa sim, é uma planilha importante. E também a documentação, e daqui também vai para a impressora e se imprime então a planilha de resultados da rede. Uma vez então calculada a rede, nós vamos tirar os quantitativos, né? Quantitativo através desse ícone. Tudo que eu estou pegando aqui por ícone tem no menu superior. Quantitativos pode ser por aqui, ou quantitativo vai ser por aqui. Vou abrir os quantitativos. Eu queria mostrar um detalhezinho antes de tirar os quantitativos, que é a tabela de diâmetros que nós adotamos. Arquivo, tabela de diâmetros. Devia ter mostrado isso antes. Então aqui nessa tela, por entrada, por princípio, eu só mostro o diâmetro utilizado nos cálculos, que fica tudo em verde. Então essa aqui é a minha tabela de diâmetro a ser utilizada. Eu usei um padrão que até o DN 150 eu usei o PVC PBA. Do 200 até o 500 eu usei o DFOFO, e acima de 500, 600, etc. eu usei ferro fundido. E isso pode ser customizado. Se eu clicar nesse botão aqui, apresenta somente utilizados. Sim, se eu clicar aqui, desmarca. Então aparece verde e vermelho nessa tela. Aqueles que utiliza são utilizados ou não. Por exemplo, o diâmetro de 100, eu falei que eu vou usar em PVC, que está na cor verde aqui. Mas eu posso desmarcar o 100 PVC e dizer que o 100 já quero que seja em DFOFO, por exemplo, que está em vermelho. E assim por diante. Então eu monto a minha tabela de diâmetros que eu quero utilizar naquele projeto, conforme eu vou marcando sim ou não nessa tela. É bastante simples de trabalhar com essa seleção de diâmetros a serem utilizados no projeto. E agora sim eu vou tirar os quantitativos, esse botãozinho aqui. Confirma quantitativos. Sim. Ok. Tem um alerta que não foram geradas ainda as conexões. Bem lembrado. Então nós vamos primeiro então usar este botão aqui, que ele levanta automaticamente todas as conexões em cada nó, em cada vértice da rede. Se eu clicar nesse botão, confirma levantamento. Sim. Confirma. Pronto, operação concluída. Agora sim vou poder tirar os quantitativos. Tirar os quantitativos aqui. Confirma. Quantitativo gerado, vou pedir o relatório. Se eu tirar agora relatórios quantitativos, aparece aqui todos os quantitativos, tubos e conexões também. Tá? Claro que isso aqui vai ser depois separado por nó e por vértice. Né? Mas estão todos listados aqui. Então eu tenho tubos de 75, 100, assim por diante, curva, cap, redução, cruzeta, e aqui também posso mandar para a impressora. Também é outra documentação importante do projeto. Está aqui também, relatório de quantitativos. E também eu posso exportar isso aqui para o formato XLS, que eu posso abrir, por exemplo, no Excel, e colocar preços unitários e tirar rapidamente uma estimativa de custo do projeto. Se eu entrar aqui no menu Relatórios, exporta para XLS, quantitativos, eu vou gerar um XLS chamado quantitativo da rede.xls, que vai ser aberto então pelo Excel. Vamos gerar? Clica aqui no botão OK, planilha gerada,
Deseja visualizá-la? Sim. Então, com isso, eu vou abrir o Excel. E aqui aparecem todos aqueles quantitativos, zero de formatação. Então, o projetista pode colocar outra coluna aqui de preços unitários, uma coluna aqui de somatória e um somatório final para ter estimativa do projeto. Pode colocar moldura, cor, enfim, pode fazer o que ele quiser depois no Excel. Eu falei da questão de geração de conexões por nó. Então, se eu quiser visualizar o que foi gerado, eu tenho este botão aqui, ó, edita as conexões em cada nó. Por exemplo, vou pegar um nó importante aqui, que é o nó 1. O nó 1, que é esse nó aqui, ó. Eu vou receber uma tubulação de 200 que vem do reservatório e eu tenho saída para cá e saída para cá, né? Então, no nó 1, ele levantou essas peças aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 peças nesse nó. Tem uma cruzeta de 200, que aparece aqui. Depois tem uma redução para 150, uma redução para o outro lado para 100 e assim por diante, né? Se eu quiser num outro nó mais simples um pouco, por exemplo, no nó 8, eu só tenho uma curva de 45. Vamos ver? Nó 8, dentro do nosso DWG. O que é o nó 8 da rede? Esse daqui, ó. Ele levantou aqui uma curva de 45. Que é interessante, né? Vamos pegar um nó mais simples, por exemplo, o nó 7. O que ele reportou no nó 7? Está aqui. No nó 7 ele reportou um T. Um T, bolsa, 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 DN100. Então, no nó 8, no nó 7 que eu falei? Nó 7. Ok. Nesse nó 7, provavelmente esse tubo é 100, esse tubo é 100, esse tubo é 100. Não tem redução. Vamos ver no nó 15. O que eu tenho no nó 15? Desculpe, não é 15, é nó 5. Não existe nó 15. O nó 5 está cá, está aqui. Eu tenho um T de 150, depois tem redução para 100, adaptador, né, e assim por diante. Então aqui já é um nó um pouco mais complexo, porque eu tenho mudança de diâmetros. Então vai exigir nesse nó 5, deixa eu dar um freeze aqui em umas informações. Está atrapalhando aqui, né? Pronto, só congelei. Então esse nó 5, provavelmente essa rede vem com 150, reduz para 100 e reduz para 100. Por isso que vai exigir um conjunto maior de peças que tem redução, adaptador, T e assim por diante. O software permite também, além dessas operações básicas que a gente viu aqui, ele permite também imposições para se fazer cálculos diversos. Eu posso colocar válvula redutora de pressão, eu posso colocar booster, né? Posso impor diâmetro num certo trecho e assim por diante. Tem várias imposições aqui que são interessantes, né? Por exemplo, vamos pegar uma VRP, uma válvula redutora de pressão. Digamos que as pressões aqui ficaram... Deixa eu dar um freeze também nessas estacas. Ok. Digamos que as pressões aqui nesses trechos 13, 14 e 15 ficaram um tanto quanto elevadas. Então eu posso prever uma VRP, por exemplo, nesse trecho 12. Vou prever uma VRP no trecho 12, que ele vai reduzir a pressão em toda essa região ajusante do trecho 12. Então o que eu vou falar? Imposições, válvula redutora de pressão, vou escolher o trecho é o 12. Vou clicar aqui, ou se não dou 2 cliques, tanto faz. E eu vou dizer qual é o nome da VRP, vai ser a VRP1 do nosso projeto, e eu vou definir para esse equipamento uma pressão de saída. A VRP ela libera uma carga pesométrica constante. Por exemplo, vou botar aí que tenha 12 MCA, não, 10 MCA. Enfim, o valor que eu vou definir, vou rodar de novo o cálculo, ele confirma, ele me dá até um alerta. Rode o cálculo de novo da rede. Então eu vou ter que rodar de novo esta mesma rotina de cálculo da rede. Confirma e confirma. Então, vou rodar de novo. E agora a rotina de cálculo vai considerar que naquele trecho 12 existe uma VRP. Abre estatística. Claro, não mudou de ano, porque as vazões continuam as mesmas. Simplesmente ele deve ter alterado a carga pesométrica do nó aqui, ó, desse trecho para jusante. Então, com certeza, comparando com aquelas
pressões que eu tinha anteriormente, eu tenho pressões menores, que eu coloquei uma VRP que libera uma pressão de saída de 10 metros de coluna d'água, que está definida aqui nessas colunas e reportada também na observação. Como eu fiz isso, eu vou gerar de novo um relatório final. Criou um relatório em cima daquele, porém tem essa observação aqui que tem a VRP no trecho 12, que aparece aqui, e com certeza esse quadro de pressões aqui, ele foi alterado em relação ao primeiro relatório que nós geramos. E agora, então, o projeto está finalizado, está pronto. Eu vou simplesmente agora usar este botão e vou gerar os resultados de volta para o CAD. Vou clicar aqui no CAD. Aqui tem duas opções de como eu quero apresentar. Eu posso pegar o código do nó e jogar junto para cá, ele faz isso por padrão, e posso apresentar com 3 informações em cada nó ou com 4 informações, que eu tenho também a pressão estática. Se eu marcar aqui, apresenta pressão estática, vai aparecer dessa forma. Vou deixar assim mesmo, que é o padrão, sem apresentar a estática. Ele vai gerar um arquivo chamado retorno DXF, e eu vou clicar aqui no OK. E ele está gerando todo o resultado e arquivos foram gerados para o CAD.